Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma exploração profunda de um texto fundamental. Gênesis capítulo 3, a versão Almeida Revista e Atualizada. É a narrativa da chamada queda, né? Um momento decisivo. Exatamente. Um ponto de viragem na relação entre Deus e a humanidade, segundo o texto. Vamos mergulhar nessa interação no Jardim do Éden. A serpente, a mulher, o homem. Já começa com uma tensão, né? Uma proibição divina e, bom, alguém que a questiona. Como é que esse diálogo começa? Olha, começa com a serpente. O texto diz que era o animal mais astuto, mais sagaz que Deus tinha feito. Uhum. E ela vai direto na mulher. Lança uma pergunta, mas já é uma pergunta meio distorcida, né? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É sutil, mas já planta a dúvida. E a mulher, ela até corrige, certo? Diz que podem comer sim, só não daquela árvore específica no meio do jardim, porque a consequência seria a morte. Isso, ela reafirma a ordem. Mas a serpente não para aí. Ela não fica só na dúvida. No mesmo. Ela vai para a contradição direta. Diz na cara: é certo que não morrereis. Uau, direto assim. E mais, ela oferece um motivo para essa proibição. Quase como se Deus estivesse escondendo algo, né? Exato, qual o motivo? Ela diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A promessa é de elevação, de quase divindade. É fascinante como a tentação é construída aqui, né? Não é só desobedeça. É busque um conhecimento maior. Um conhecimento, tipo, divino. Precisamente. E o texto descreve a percepção da mulher. Ela olha para a árvore, parece boa para comer, agrada aos olhos e, crucialmente, desejável para dar entendimento. Essa combinação de desejo físico e intelectual. É. E aí ela cede, come o fruto. E um detalhe importante, oferece ao marido que estava com ela. E ele come também. E ele come. O texto não menciona nenhuma hesitação da parte dele ali, né? Nenhuma? E a consequência? Imediata, quase instantânea. Sim, diz que abriram-se então os olhos de ambos e a primeira coisa que eles notam, A nudez. a própria nudez. Aquele conhecimento prometido se manifesta primeiro como vergonha. Vulnerabilidade. Exato. E a reação imediata é tentar se cobrir, fazem aventais com folhas de figueira e logo depois, quando ouvem a voz de Deus no jardim. Eles se escondem. O medo entra em cena. É uma mudança drástica, daquela comunhão tranquila pro medo e pro esconderijo. E isso leva ao confronto, claro. Deus chama: Adão, onde estás? E Adão responde, revelando o motivo. Medo. Medo por estar nu. E quando Deus pressiona, pergunta sobre o fruto proibido, aí começa o jogo de empurra, né? Total. Adão culpa a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E a mulher, por sua vez... Conta pra serpente. A serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, ninguém assume a responsabilidade direta. Pois é, uma cadeia de justificativas. Mas Deus não. Não aceita essas desculpas, né? Ele vai direto às consequências. Direto mesmo, para cada um. O que acontece com a serpente? A serpente recebe a maldição mais direta. Vai rastejar sobre o ventre, comer pó, e Deus estabelece uma inimizade perpétua entre ela e a mulher e entre a descendência de ambos. Tem até uma leitura aí de uma profecia, né? Sim, de um conflito futuro. E para os humanos? As consequências redefinem a existência deles. Para a mulher, Para a mulher, Deus fala em multiplicar as dores de parto. E também menciona uma mudança na dinâmica com o marido, algo sobre desejo e domínio. uma relação alterada. E para Adão, para o homem? Para Adão, a maldição cai sobre a terra. O trabalho para conseguir o sustento, que talvez fosse algo natural antes, agora se torna penoso, árduo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Essa frase é fortíssima. Muito forte. A terra vai produzir cardos, espinhos, o sustento vai exigir esforço, luta, e o destino final é reafirmado, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A mortalidade entra explicitamente na equação. É pesado. Mas espera, tem aquele detalhe antes da expulsão. Deus faz roupas para eles.
de pele. Tem sim. É um gesto interessante. Depois de toda a condenação, Deus mesmo providencia uma cobertura mais duradoura que as folhas de figueira. Um ato de cuidado, talvez. Talvez, mas mesmo assim, a consequência final é... Sim, a expulsão do Jardim do Éden. E o motivo dado é bem claro. Impedir que eles, agora conhecedores do bem e do mal, também comam da árvore da vida e vivam para sempre nesse estado. Então, para proteger a eternidade daquela condição de queda. É o que o texto sugere. E aí colocam querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. O acesso é bloqueado. Uau! Então, resumindo o que emerge desse capítulo. É uma história sobre desobediência, claro, mas as ramificações são enormes. Perda da inocência, introdução do sofrimento, trabalho duro, morte e essa tal consciência do bem e do mal. É uma transformação radical da existência humana, né? Sai de um estado de harmonia, de comunhão direta com Deus, para uma vida marcada pela separação, pela dificuldade. As relações todas são afetadas. Com Deus, consigo mesmo, entre o casal, com a própria natureza. E o medo e a vergonha aparecem como as primeiras emoções negativas, logo após a transgressão. Exatamente. E fica essa questão no ar, né? O que significa de fato se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal? Foi só adquirir a capacidade de fazer distinções morais ou foi algo mais profundo, que mudou a própria essência da percepção humana, introduzindo essa dualidade, o conflito, a consciência da finitude? Fica para a gente pensar.